Você já teve a sensação de que algo está acontecendo por trás da sua vida, mas você não consegue entender? De repente, uma situação que parecia ser boa, um lugar que parecia ser de paz. De repente, aquilo se tornou um grande problema para a sua vida. Uma pessoa que parecia ser do bem, ser honesta, ser verdadeira. Mas no fim das contas, você acaba percebendo, vendo que aquela pessoa é uma pessoa totalmente o avesso, que aquela pessoa não era exatamente aquilo que você acreditava. Ela também se revelou uma pessoa completamente diferente. O problema não é falta de inteligência, o problema é falta de visão espiritual. Muitas coisas têm uma boa aparência, têm uma boa apresentação visual, e muitas delas enganam facilmente as pessoas. Quando você não tem a sua visão treinada para identificar, para perceber aquilo que realmente é e não aquilo que apresenta, então você começa realmente a entender como as coisas são de fato. Você vê além da superfície, além do que os seus olhos comuns e naturais conseguem ver. Veja o que a revelação de Deus nos diz sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim, não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Pois as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Esse verso está nos ensinando que devemos olhar além do óbvio, além da lógica, além do racional. Porque coisas espirituais não se veem com olhos naturais. Olhos espirituais enxergam coisas espirituais, mas quem tem um olhar natural não compreende quem tem um olhar espiritual, porque o homem espiritual discerne todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Mas o homem natural, quem tem uma visão natural, não compreende as coisas do espírito, porque elas lhe soam como loucura. O mundo sempre aplaudiu a aparência, uma boa apresentação, mas a revelação de Cristo nos ensina, nos orienta a não vivermos segundo a nossa vista, mas devemos viver por fé, não segundo o que estamos vendo, porque muitas das coisas que vemos não são realmente verdadeiras. Há muitas coisas que parecem, mas não são. Há muitas coisas que têm imagem de algo, mas que no fundo não são. E você precisa estar atento para não cair em laços, em armadilhas, em confusões, apenas porque você olha segundo o teu olhar natural. Se você vive só pelo que você vê, então você vive no engano. Porque o que mais importa, você não está vendo, porque lhe falta o discernimento. E quando você entende isso, de fato, a sua vida muda
completamente e você começa a viver segundo o que é ensinado pelo Evangelho. Por isso que eu organizei um material especificamente sobre isso: clareza, percepção, discernimento espiritual. Se você quiser se aprofundar, o link está na descrição desse vídeo. Agora presta atenção a isso aqui. Você nunca vai enxergar o invisível, já que você só reage ao visível. Até mesmo pessoas do Antigo Testamento que ouviam a voz de Deus se confundiam porque só enxergavam o que estava diante dos seus olhos, como foi o caso do profeta Samuel. Quando Deus o mandou à casa de Jessé, ele achava que o rei era alguém segundo a sua visão, mas Deus veio e o instruiu a não olhar segundo a aparência, já que nós, por natureza comum, observamos sempre a aparência. Mas as aparências enganam, e enganam muita gente, e enganam muitas pessoas. Mas a Bíblia nos alerta a não olharmos, a não vivermos pela aparência que se apresenta a nós, mas vermos além da superfície, além. Como isso pode ser feito? Através do discernimento. Isso aqui, infelizmente, quase nunca é ensinado. As pessoas também não aprenderam. Algo que muito bem pode ser desenvolvido, pode ser praticado. Não é algo mágico, mas é algo que você vai aprendendo com o tempo. Viver sem enxergar isso é como dirigir um carro com o farol apagado à noite. Cedo ou tarde, você vai acabar batendo. É como você entrar em uma casa, ainda que conheça ela, mas a casa está apagada, você entra e certamente você vai se bater sobre os móveis. E ainda que você não bata nos móveis, você tem que estar ali tateando, porque você não está enxergando absolutamente nada. Essa tem sido a vida de muitas pessoas. Seus faróis espirituais estão apagados, não enxergam, não veem. Muitas pessoas vivem nesse sistema automático, porque não tem a percepção, não tem a clareza. Discernimento não significa julgamento, significa proteção, significa perceber, significa você ver. Quando você vê o mal, você se protege, mas se você não vê o mal, você vai para cima. E aí você acaba sofrendo a pena, caindo em armadilhas, em laços, em situações complicadas, com pessoas erradas, com situações erradas, com uma infinidade de confusão e problema e aflição. Mas Deus não é Deus de confusão. Quem vive sem discernimento é como que um carro sem freio. Cedo ou tarde, assim como o carro sem farol, vai acabar também batendo em algum lugar. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso prova que você é uma pessoa que está querendo mudar, de fato, a sua visão comum para uma visão espiritual. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E se você quer clareza, verdade, percepção, não sabe como fazer isso, no link da descrição está o meu material. Que Deus, em Cristo, continue a te abençoar.